preparado. Olha, você gosta de boa história sobrenatural? Gosta. Mas não é uma história qualquer, não. É uma super história sobrenatural. Se você gosta, você está na sintonia certa. Você vai ouvir essa história, A Última Esperança. Aliás, o título vem bem a calhar com tudo o que viveu a Bettina Montes. A narrativa é dela. É uma história imperdível. Você vai amar do começo até o fim. Bettina Montes conta a última esperança vivida na sobrenaturalidade. Uma história espetacular. Antes de eu começar, queria sim agradecer demais a vocês que têm se dedicado aqui ao canal e optam e se tornam membros do nosso canal. Agradeço demais. Quero fazer esse agradecimento especial para essas pessoas queridas, amigas que se manifestaram aqui, tá? Dentre essas pessoas, Lucimara, meu amor, tudo bem? Lucimara de Jesus Nogueira, minha assinante, e é VIP, ó que legal! Ela não era nossa assinante e a Lucimara é VIP. Obrigado, Lucimara. Que opção maravilhosa, muito obrigado, viu, minha amiga? Thaís Moreira já era nossa assinante e voltou a ser, faz 11 dias já. A Lucilene Ferreira também já era nossa assinante e voltou a ser, já tem 14 dias. Então a Lucimara, ela é a nossa nova integrante, a Lucimara de Jesus Nogueira. Muito obrigado, um beijo para você e muito agradecido. Tenho também agradecimento muito especial a fazer a essa gente que manda um pix aqui para o canal, ajuda, apoia o canal dessa forma. Só tenho palavras de agradecimento. Ó que legal, vou agradecer aqui essa pessoa linda que é a Maria Miriam Medeiros. Maria Miriam Medeiros, muito obrigado pela sua ajuda. E tem uma outra companheira que é constante. Ela não mandou um pix, ela sempre que pode ela manda um pix aqui para o canal. Devo demais a Rosenir Bianconi. Ô Paulinho, você falou em mandar pix pro teu canal? Eu gostaria. Mas como é que eu faço? Saiba que bem ao lado de cada título eu coloco um telefone. Aquele telefone de São Paulo, ele é uma chave pix aqui do nosso canal, que é o 951336677. Contribua, colabore, faça da forma que você achar melhor. Esse telefone também é o WhatsApp e através dele você pode mandar sua mensagem que eu vou atender com amor, carinho e muita amizade, tá certo? Isso posto e sem mais demoras, deixa eu agradecer a Dona Elza Maria de Brasília pelas orações feitas em meu nome e em nome de todos os nossos queridos ouvintes. Então agora, se você gosta de história sobrenatural, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Só falo bem de todo mundo. Não é assim no ambiente do trabalho, Paulinho? A gente se reunia de vez em quando e você sabe, entre amigas. Ô Betina, conta uma aí. Eu gosto quando você fala aí do... Aí a gente começava a conversar dos colegas. Era mais ou menos assim, sabe? Você sabe como é que é colega de trabalho na hora da reunião, né? A gente adora falar mal, principalmente do chefe, não é? A gente tava ali conversando. Ainda mais naquele trabalho árduo que eu tinha e nervoso que eu tinha. Eu sou paramédica do SAMU. Então meu turno, ele começava às 22 horas e eu ia no outro dia até que o dia clareasse. E a gente, quando não tinha o que fazer, e normalmente tinha-se muito o que fazer, era raríssimo o momento em que a gente ficava assim meio de folga,
Aí a gente ia falar mal da vida dos outros. Você gosta disso? De meter o pau nos... Ô Paulinho, eu acho que todo mundo gosta. Não, eu não sou fofoqueira, não. Mas a gente gostava de falar principalmente da chefia. Não, porque fulano, você viu como é que ele atendeu o ciclano? Olha, aquela coisa de ambiente de trabalho. E quando deu 3 horas da manhã, 3 da madrugada daquele dia, eu gostava de estar ali na base, aquela hora já saiu um cafezinho. A gente fazia aquele cafezinho da madruga, aquele cheirinho de café fresco. Som das risadas da minha equipe. Conta outra, Betinho, de vez em quando era piada. Quando não era piada, era mal da vida dos outros. Oh, mas não tinha elogio, Betinho? Tinha, elogio também tinha. Não, porque o fulano desempenhou um belíssimo papel ontem. Aquela coisa. Era sempre bom estar com pessoas que entendem e significam, essas pessoas sabem o que significa, estar na linha de frente e especialmente salvando vidas. Enquanto revisávamos os nossos equipamentos, conversávamos, trocávamos histórias, tentávamos aliviar a tensão. Ah, isso é importante que eu diga. Porque quando a gente saía para a batalha, quando havia um chamado, e no SAMU não tem chamado que não seja de urgência, tá, Paulinho? A pressão é absoluta e total. Não tem a série Sob Pressão? Foi baseada no SAMU. Que ali é o seguinte, não tem ninguém que liga no SAMU e fala, SAMU, venham quando vocês puderem, tá? É que eu tô fazendo um chamado aqui, mas não precisa ser agora, quando vocês puderem, vocês deem uma passadinha aqui na minha casa. Não, não é assim não. Chamada no SAMU é assim, pelo amor de Deus, vem correndo aqui na minha casa agora, porque aconteceu uma tragédia, vem pra cá, fulano tá engasgado, tá morrendo. É assim. Então a gente, quando tinha aquele momento de folga, relaxava. E qual é a melhor maneira de relaxar? Falar, conversar, fofocar, falar mal do chefe, tomar um cafezinho. Ah, meu Deus do céu, como era pressão o tempo todo, mas era gostoso trabalhar ali. Era gostoso. Lembra daquela vez que o motorista da ambulância quase atropelou um gato que apareceu de repente na rua, atrás de um passarinho? A gente foi para salvar uma vida. Ia matando o gato e o passarinho. E ria a Mariana enquanto organizava as bandagens. Era assim, todos íamos juntos aliviando a pressão do trabalho. As horas passaram e a expectativa sempre pairava no ar. O rádio estava ligado e a cada estalo fazia meu coração acelerar um pouco mais, como o de todos também. Eu sabia que a qualquer momento poderíamos receber um chamado, e o chamado nosso não era de brincadeira, não. Já vinha com lágrima, com desespero, com grito, pelo amor de Deus, agora! Então o silêncio foi quebrado por um estalo agudo no rádio. A voz do dispatcher ecoou. Unidade 12, temos um chamado para um acidente de trânsito na Rua das Flores. Um veículo colidiu com motocicleta. Atenção, unidade 12. Motociclista ferido na pista. Solicito atendimento imediato. Atendimento imediato. Pronto. Começava. A adrenalina começava a correr nas minhas veias, na vez de todos. Era hora de agir. E a gente gritava um pro outro: vamos que vamos, vamos que vamos. E ali você esquecia tudo que é fofoca, tudo que a gente riu, tudo que a gente contou de piada. Vamos fazer o nosso melhor. Eu incentivava, eu era uma líder da equipe, eu precisava animar a minha equipe. E assim que nós entramos na ambulância, ou na viatura para alguns, ambulância para muitos, o rádio disparou novamente. Unidade 12, recebendo relatos de múltiplas vítimas. Precisamos de vocês no local rapidamente. Você estava indo para uma chamada, aí entrava outra.
E para a mesma unidade. Unidade 12, recebendo relato de múltiplas vítimas, precisamos de vocês indo ao local imediatamente. O motorista acelerou. As sirenes começaram a tocar, enquanto eu me preparava mentalmente, porque estava por aqui vindo. Para mim, sinceramente, como paramédica, enfrentar uma vítima, 2, 3, o importante era salvar vidas. Eu olhei pela janela e vi as gotas de chuva escorrendo rapidamente. Era como se o tempo estivesse movendo mais devagar. O caminho estava escorregadio, comentou Carlos, o motorista da viatura, com uma expressão concentrada. Vou manter a segurança em primeiro lugar, gente. Vamos rápido, mas com segurança. Certo, Carlos. Mas precisamos chegar lá rápido, tá? Eu disse para ele, liderando a equipe como sempre. Ao chegarmos à Rua das Flores, uma cena caótica se desenrolava diante de nós. A chamada que era para o motoqueiro era, na verdade, ela foi corrigida na segunda chamada. Parecia que era até outra chamada. Na Rua das Flores, situação caótica. Vários carros amassados, pessoas gritando e uma motocicleta caída no chão. Saímos da ambulância e imediatamente entramos em ação. Eu vou verificar a vítima da motocicleta, disse um dos meus colegas, o Kaique, com uma determinação que iluminava o seu rosto suado. Enquanto outros se dividiam para fazer a triagem das vítimas. Aí eu pude sentir a adrenalina pulsando nas minhas veias. Com o coração acelerado e os sentidos aguçados, eu corri até o primeiro ferido que eu encontrei. Um homem com um corte profundo na cabeça e visivelmente desorientado. Ele estava deitado no chão, as mãos tremendo, enquanto ele tentava se levantar e não conseguia. Ei, eu sou do SAMU, eu estou contigo. Como você se chama? Eu perguntei, tentando transmitir calma em meio ao caos. Ele olhou para mim e com os olhos confusos respondeu: é Pedro, meu nome é Pedro. Eu não consigo lembrar como eu cheguei até aqui. A voz de Pedro estava trêmula e eu pude notar o pânico crescendo em seu olhar. Calma, Pedro, calma. Vamos cuidar de você. Assegurei enquanto eu começava a avaliar a condição dele. Você consegue me dizer onde está doendo mais forte? Eu perguntei, pressionando levemente ao redor do ferimento. Na cabeça, tudo parece girar. O mundo está rodando, ele murmurou, fechando os olhos por um momento. Eu só queria voltar para casa, disse Pedro. Eu só queria voltar para casa. Sim, claro. Você vai voltar, mas é preciso antes que você me ouça. Disse, tentando manter o Pedro na mais calma que pudesse. Precisamos estabilizar o seu corte antes de levá-lo para o hospital. Enquanto eu trabalhava rapidamente com os primeiros socorros, eu pude ouvir a voz do motorista da ambulância, o Carlos, falando pelo rádio. É da unidade 12, precisamos de mais ambulâncias aqui no local. Temos pelo menos 5 feridos graves. O tom urgente dele reverberou no ar. Kaique? Chamei o Kaique, enquanto ele se aproximava novamente. Precisamos de alguém para ajudar a controlar a multidão. Começaram a chegar curiosos. Normalmente, em acidente assim de grande monta, vem gente. As pessoas estavam se juntando ao redor. Ele assentiu rapidamente e começou a direcionar os curiosos, que começaram a se aglomerar, apesar da chuva. A chuva era fraca. Isso não impedia que as pessoas se juntassem ali. Mas o Kaique tomou a frente. Por favor, não se aproximem. Um pouco mais para lá. Voltem. A equipe médica precisa de espaço para trabalhar. Precisamos de oxigênio aqui. A proximidade de vocês só vai atrapalhar. Com a equipe unida e trabalhando em harmonia, cada um sabia exatamente o que ia fazer. O clima era tenso, mas havia uma conexão entre nós. Estávamos juntos nessa batalha pela vida. Eu olhei para os rostos dos meus colegas, determinação estampada em cada expressão, corações pulsando como um só.
enquanto outras ambulâncias agora chegavam e começavam a atender as vítimas. Uma sensação de determinação tomou conta de mim. Eu sabia que cada ação contava e que nós estávamos fazendo a diferença naquele momento crítico. Olhando novamente para o Pedro, eu vi um lampejo de esperança em seus olhos. Eu disse para ele: você vai ficar bem, viu, Pedro? Vai ficar bem. Eu prometi com sinceridade. Nós estamos aqui por você, para cuidar de você. Só se acalme. A luta pela vida continuava ao nosso redor, mas naquele instante tudo parecia se concentrar em salvar aquelas pessoas e garantir que elas, curadas, pudessem voltar para suas casas. Era a beleza do nosso trabalho. Era a diferença do nosso trabalho. O tempo passava. Era por volta de 3 da madrugada. Aquela chuva trouxe um friozinho. Quando a minha equipe e eu recebemos um chamado sobre um carro capotado na Avenida dos Bandeirantes, já era segunda, tá? A coisa não para, tem madrugada que é assim. Então a nossa equipe recebe um outro chamado, um carro capotado na Avenida dos Bandeirantes. Imediatamente a adrenalina começou a correr de novo nas minhas veias. Eu estava acabando de fazer o atendimento do Pedro. Consegui fazer uma sutura naquele ferimento na cabeça dele. Havia parado de sangrar. As outras ambulâncias começaram a assumir as outras vítimas. O Pedro estava ok. E de repente uma nova chamada. Carro capotou na Avenida dos Bandeirantes. Isso eu estou contando para vocês assim, para que vocês entendam a loucura que é. A loucura que é. Imediatamente a adrenalina começou a correr de novo nas minhas veias e as sirenes da ambulância cortavam o silêncio da madrugada. Já abandonamos aquilo tudo. O Pedro, de quem eu cuidei, ok, só seria conduzido ao hospital apenas para algumas avaliações. Chegamos à Avenida dos Bandeirantes. Meu coração disparou ao avistar a cena. Um acidente grave. Um carro capotado com as rodas para cima e vidros obviamente estilhaçados. A chuva caía agora mais forte, fazendo com que tudo parecesse ainda mais sombrio. Ao saltar da ambulância, uma sensação estranha me envolveu, uma mistura de urgência e medo. O motorista não estava visível, mas logo eu encontrei um menino, um garotinho pequeno, preso no banco de trás. Esse menino estava inconsciente e ensanguentado. E aí eu falei: precisamos agir rápido. Eu gritei para minha equipe como líder, meu tom carregado de determinação. Enquanto trabalhávamos para libertar o garoto, eu olhei para o lado e vi algo que me fez congelar. O menino estava lá, olhando para mim e para ele mesmo. Naquele momento, assustada, eu pensei: o quê? O quê? Gente, será que eu tô vendo coisas? O garoto. Eu vou repetir a cena para que vocês se sintam como eu me senti. Eu estava olhando para o menino ensanguentado e inconsciente no banco de trás. Só que quando eu olhei do lado, eu vejo o mesmo garoto olhando para ele. Acho que agora deu para entender. Só que quem não estava entendendo era eu. O quê? Parecia que aquela imagem era o espírito do menino. Eu tive vontade de coçar os olhos, mas eu estava com as luvas e elas já estavam sujas. Ele tinha uma expressão, o garoto,
o que estava de pé, olhando para ele mesmo, tinha uma expressão de desespero nos olhos. Aí o que estava de pé olhou para mim e falou assim: ô moça, eu não quero morrer, me ajude. Disse ele num sussurro angustiante. Quando aquele menino que estava de pé falou comigo, eu senti um calafrio que percorreu a minha espinha, mas eu não podia hesitar. Então eu olhei para o menino e falei: eu vou te ajudar. Eu respondi com firmeza e determinado a fazer tudo que estivesse ao meu alcance. E então o menino que estava de pé sussurrou novamente: eu sou alérgico à penicilina. Sim, alérgico à penicilina, eu entendi. O peso de suas palavras me atingiu como um soco no estômago. Com quem que eu estava conversando? Eu respondi: não se preocupe, eu não vou deixar ninguém oferecer isso para você. Eu vou cuidar disso. Então eu gritei com a minha equipe com toda a força que eu consegui: alérgico à penicilina, marca aí! Precisamos evitar qualquer medicamento que contenha isso. A equipe se organizou rapidamente enquanto eu tentava estabilizar o menino que estava inconsciente e ensanguentado, que era o mesmo que tinha conversado comigo. Vocês conseguiram entender, né? Mas o desespero se intensificou quando um homem apareceu correndo em nossa direção, desesperado sob a chuva. Era aquele homem o motorista do carro, o pai do menino. Ele havia saído do veículo para pedir ajuda. Por favor, meu filho, ele está bem. A voz dele tremia de preocupação e dor. Estamos fazendo tudo o que for necessário, eu respondi rapidamente enquanto eu continuava meu trabalho frenético, tentando manter a calma, tanto para ele quanto para mim mesma. O olhar angustiado dele apenas aumentou a pressão em meu peito. Por favor, ele é tão pequeno, eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. Então, o espírito do menino, que aquele homem eu vi que não via, quem via era eu. Só eu. De toda a equipe. O homem, o pai, não via. O menino continuava de pé e deitado. Então eu olhei para o espírito que estava de pé. E então o espírito do menino me disse: por favor, acalme o meu pai. Eu não quero ver ele triste. Olhe para mim. Acalme o meu pai. Eu olhei para o menino e pedi firmemente para que o pai mantivesse a calma. Eu estava cuidando já do filho dele. Eu estou aqui com ele agora. O senhor pode ficar tranquilo. Ele vai sair dessa. Eu garanto para o senhor. Olha, eu não tinha que usar essa palavra, mas diante da presença do espírito do menino, eu contrariei todas as normas e tudo que eu havia aprendido naquela minha função. Eu garanto para o senhor. Mas precisamos que o senhor mantenha calma para que eu possa ajudá-lo. O pai, quando eu falei eu garanto para o senhor, ele sentiu uma outra tranquilidade. O pai assentiu e um misto de esperança brilhou no canto dos olhos dele, embora o terror ainda continuasse. Enquanto trabalhávamos juntos na escuridão daquela noite chuvosa, eu senti a vida do menino escorregando entre os nossos dedos. Mas eu sabia que todos nós estávamos lutando por ele, unidos em um momento de desespero absoluto. Eu falava para o menino
o que estava deitado. Você é forte. Eu murmurava para o menino inconsciente. Você é forte. Eu vou te ajudar e você vai conseguir sair dessa. Nós vamos te tirar daqui. E naquele momento eu prometi a mim mesma que eu faria tudo o que fosse possível para garantir que ele tivesse uma chance de voltar aos braços do pai novamente. Enquanto tentávamos colocar o menino na maca, um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O coração do menino parou. Sem pulsação. Sem pulsação. Parada cardíaca. Parada respiratória. O desespero tomou conta de mim como uma onda avassaladora que me puxava para baixo. E eu, com as mãos trêmulas mas firmes, eu comecei as compreensões torácicas, contando cada movimento em voz alta para me manter focada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, não desista de mim. Não fui eu que falei. Foi o Espírito. Atrás de mim. Por favor, não desista de mim. O Espírito suplicava com uma expressão angustiante. Mas ninguém da equipe via. Apenas eu. Cada compreensão era uma luta entre a vida e a morte. Cada segundo contava. Eu tô aqui. Eu não vou deixar você ir embora. Eu tô aqui. Eu olhei nos olhos do Espírito que agora flutuava ao meu lado. Não andava, flutuava. E vi uma faísca de esperança. Ele precisava de mim tanto quanto eu precisava dele vivo. Com determinação renovada, aumentei a intensidade das compressões. Vamos lá, garoto. Lute por nós, eu falei. Eu senti um suor escorrendo pela minha testa. Chovia, mas eu percebia claramente o calor daquilo era o suor. Eu pedi que preparassem o desfibrilador. Meus pensamentos fervilhando com a urgência da situação. 1, 2, 3, choque! Eu gritava enquanto olhava profundamente nos olhos do Espírito. Força, menino, me ajude. A conexão entre nós parecia pulsar no ar. Ele estava ali comigo, mesmo em espírito. E finalmente conseguimos aplicar os choques necessários. O monitor ficou em silêncio por um instante que se arrastou, feito uma eternidade. Meu coração batia forte no peito enquanto eu segurava a respiração. E então, bip, bip, o monitor começou a emitir um som novamente. O coração do menino estava voltando. O espírito do menino flutuava mais perto agora. Seu semblante estava mais calmo, mas ainda havia preocupação em seus olhos. O menino disse: "Obrigado, moça. Obrigado, moça. Vamos levá-lo para o hospital do centro. Clínicas, o mais rápido possível." Eu falei para o pai que estava em estado de choque, mas acenou com a cabeça rapidamente. Continuamos trabalhando freneticamente até conseguir estabilizá-lo o suficiente para transportá-lo até as clínicas. E durante toda a viagem na ambulância,
Ninguém da equipe via, mas o espírito permaneceu ao meu lado, junto comigo, observando cada movimento com ansiedade silenciosa. Ele parecia querer se comunicar. Seus lábios se moviam, mas sem som agora. Eu então falei: não tenha medo. Eu murmurei para ele enquanto olhava pela janela da ambulância: nós vamos cuidar de você. E sentindo meu coração acelerado pela adrenalina e pela esperança renovada, eu continuei fazendo tudo o que podia para manter aquele garoto vivo. Ao chegarmos ao hospital, a adrenalina ainda pulsava em minhas veias, enquanto eu ajudava a transferir o menino para as mãos da equipe médica. Respirei fundo, tentando me acalmar, enquanto que eu assistia aos médicos começarem os procedimentos necessários. O som dos monitores e o movimento frenético da equipe preenchiam o ambiente com uma energia elétrica, mas eu não conseguia desviar o meu olhar do garoto que havia lutado tão bravamente. O menino lutou bastante. Foi nesse momento que o espírito do menino se aproximou novamente. Ninguém via, nem ninguém da equipe do Hospital das Clínicas. Apenas eu. E aquele espírito flutuando suavemente me falou: moça, você fez tudo por mim. Obrigado por me salvar. Senti lágrimas nos olhos enquanto eu olhava para ele. Meu coração apertado pela mistura de emoções. Eu não fiz isso sozinha. Eu respondi para o espírito. Sinceramente, a minha voz tremendo levemente: você também lutou. Sua força me deu coragem. Com quem você está falando? Não, Kaique. Kaique. Falei. Desculpa. É um nervosismo. O espírito sorriu levemente. Um sorriso que parecia iluminar o ar ao nosso redor antes de começar a se dissipar lentamente. Eu não vou esquecer de você, moça. Eu não vou esquecer. Suas palavras ecoaram na minha mente. Um lembrete poderoso da nossa conexão absoluta. Fiquei ali por um momento, o tempo parecendo parar, enquanto eu ainda sentia sua presença no ar ao meu redor. Sabia que eu havia feito tudo o que eu podia naquele dia e que aquele menino tinha lutado junto comigo até o fim. A sensação de realização, misturada com o dever cumprido, me envolveu como uma manta quente, porque a madrugada esfriou bastante. E é assim, né? Quando vai aproximando de clarear o dia, esfria mais. Ao sair do HC, naquele começo de manhã que continuava chuvosa, eu olhei para cima e vi as nuvens começando a se dissipar lentamente. Um sinal de esperança em meio àquele tempo ruim. As gotas de chuva escorriam pelo meu rosto, mas eu não sabia se eram lágrimas ou chuva. Embora soubesse dos desafios que ainda enfrentaria como paramédica, senti-me grata por ter tido a chance de fazer a diferença na vida de alguém tão jovem. Você foi incrível. Eu murmurei para mim mesma. Eu comecei a história falando que a gente adora falar mal da vida dos outros. Mas de vez em quando é bom a gente falar bem da gente mesmo. E eu falei bem. Você foi incrível. Murmurei para mim mesma, lembrando da força que aquele garoto havia mostrado. Sorri levemente enquanto eu subia de volta na ambulância, pronta para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir nos próximos turnos. Porque agora eu sabia que havia algo além da vida física.
houve aquele contato profundo entre dois mundos diferentes. O espírito do garoto havia me ensinado algo valioso sobre coragem e esperança. E eu estava determinada a levar aquilo comigo em cada chamada de emergência. Então, às 6 horas da manhã, após o nosso turno, voltamos para a base depois de mais uma noite de trabalho, cheia de emoções intensas. Pois é, sou a Betina Montes. E hoje eu resolvi colocar no papel essa experiência. Eu trabalhei no SAMU, na Soma, porque teve um período que eu saí para ir trabalhar no hospital e voltei para o SAMU, porque eu acabei descobrindo que eu precisava daquela pressão. Tem gente que diz assim, olha, sob pressão eu não trabalho. Mas por incrível que pareça, eu sou exatamente o oposto disso. Eu adoro trabalhar sob pressão. Salvar vidas. O espírito daquele menino, por incrível que possa parecer, foi o único que eu vi. Só que eu acompanhei o depois, eu queria entender o que aconteceu. Eu me interessei pelo caso muito mais do que a minha equipe, porque eu não revelei para a minha equipe o que tinha acontecido. E ao acompanhar o depois, foi com muita alegria que 22 dias após aquela internação, aquele garoto teve alta. E eu fiz questão de ir visitá-lo. Fiz questão, eu tinha um endereço, eu fui até a casa dele visitá-lo. E foi o pai dele, a avó, que me receberam. Aí eu fui falar com o menino. É só uma coincidência. Você se lembra que o primeiro senhor que eu atendi era Pedro, aquele do ferimento na cabeça. E o menino também era Pedro. Aí o menino olhou pra mim. Eu falei assim, perguntei pra ele, você me conhece? E você sabe que uma criança na idade dele, a criança, ele tinha um garoto de 8 anos. A criança nessa idade não mente. Não mente. Eu perguntei assim pra ele, você me conhece? Você se lembra da tia? Ele olhou pra mim e falou assim, eu lembro. Foi você que me socorreu, não foi? Eu comecei a chorar. E respondi, sim, fui eu. Mas você se lembra? Eu me lembro de você. O pai dele piscou pra mim. O pai dele piscou pra mim, tipo assim, ignore. É lógico que ele não podia lembrar. Ele estava inconsciente. Eu peguei o menino... Desculpa. Eu peguei o menino morto. Eu fiz parte da ressuscitação do menino. Eu usei o desfibrilador com ele. Eu vi quando o coração dele voltou a pulsar, voltou a bater. Então o pai do garoto, ele piscou pra mim assim, ele tá dizendo que te conhece, mas obviamente que ele não te conhece. Só que eu sabia que não era mentira do garoto. Eu sabia, porque
Ele me viu. Não foi o físico dele que me viu, mas foi o espírito dele que me viu. E foi aí, sabe, que eu fiz uma reunião com a minha equipe. A minha equipe do SAMU. Eu não falei da minha experiência porque eu poderia ser acreditada por alguns e desacreditada por tantos outros. Porque eu sei que as coisas ditas assim, elas podem parecer inventadas. Mas eu falei para cada um. Falei, olha, quando a gente sai aqui do SAMU com o objetivo de salvar uma vida, embora vocês saibam que a nossa dedicação tem que ser a máxima possível, eu só quero que vocês se conscientizem de uma coisa muito importante. Nós não estamos agindo sozinhos. Sim, vai sempre alguém conosco. Não, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que, além do mistério, nós temos observadores invisíveis. Esses observadores invisíveis, eles veem cada atitude nossa. Observam cada atitude nossa. Então, como nós estamos numa profissão difícil, arriscada, perigosa, a dedicação tem que ser a máxima. E o objetivo único, salvar vidas. Creiam, do outro lado tem sempre alguém que nos observa. E foi o máximo que eu falei. Porque se eu tivesse dito tudo o que hoje eu coloquei aqui para você, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, é o que eu digo. Talvez eu não fosse acreditada por muita gente. Passado o tempo voou, eu já estou fora da profissão, eu consegui, com o tempo de serviço e por estar numa profissão insalubre, eu consegui a minha aposentadoria e hoje eu apenas acabo fazendo uma palestra ou outra para a equipe, mas não cobro absolutamente nada. E em cada palestra que eu vou, eu faço questão de repetir o que eu disse para a minha equipe naquele momento. Mesmo que você se sinta num lugar sozinho, você e a vítima e mais ninguém, não pense que você não esteja sendo observado. Você está. Você está sendo observado. Mas como se não tem ninguém aqui? Aqui. Mas pode ter certeza. Você está sendo observado por olhos, por almas, por espíritos, por anjos, por Deus. Façam com amor e lutem até o fim. Jamais desistam de qualquer vítima. Termino a minha história agradecendo as pessoas que ficaram atentas ao meu relato e ficarei esperando a partir de agora muitas opiniões de vocês. Les oiseaux dans la charmille, dans les cieux lustreux du jour,
Spiritor ad